Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, hoje você almoça comigo na Sulina, a melhor parrilha da região, que faz de Souzas o grande centro gastronômico da RMC. Vem pra Sulina, vem pra Souzas, e o nosso almoço de hoje aqui na Rádio da Credibilidade, com a maior audiência qualificada do horário, onde você está sempre em ótima companhia. Entrevista o advogado e professor doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, ligado a inúmeras organizações de direitos humanos, um defensor das polícias militares federais que tem atuado com a força que a advocacia exige dos grandes advogados que enfrentam o sistema penal com conhecimento processual, cultura jurídica e, acima de tudo, coragem. Dr. Fernando Fabiani Capano é o nosso convidado de hoje para compreendermos a importância do juiz das garantias. Antes do nosso entrevistado, você confere a crônica que os ouvintes e a nossa produção pautaram para essa edição do Pan News Cidades. Confira. Pan News Cidades. A regulamentação da reforma tributária que chegou ao Congresso deve receber na Câmara Federal o apoio das emendas impositivas, uma saraivada de recursos para acalmar os ânimos dos parlamentares e vem para sugar o resto da energia dos contribuintes. 300 páginas, 8 delas para revogar leis, 500 artigos e com certeza poucos, mas poucos parlamentares leram essa nova entubada que será injetada na jugular da cidadania. Quem pensa que haverá respeito pelo produtor, prestador de serviços, nas regras desse pacote de tristezas e mágoas, está iludido, pois o buraco em que se meteu o atual governo é abissal, de uma profundidade descomunal. Máquina pública inchada, comissionados por todo lado, despencando pelas paredes das estatais e receita minguada faz do ministro da Fazenda um vampiro digno dos filmes de terror mais apavorantes. Mas o governo sabe como meter a mão no bolso de quem trabalha para pagar as viagens, contratações, os cartões corporativos e tantas outras frivolidades do Estado brasileiro, que não está nem aí com o povo, ameaçado pelas leis, com a espada no peito, contra qualquer calote, ousadia ou inadimplência daqueles que se opuserem a tamanha injustiça. E tenho dito palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. grupounieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife, 350 gramas, ganha outro. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. PHS Saúde é o
região. PHS, PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades. No programa de hoje nós vamos conversar com o Dr. Fernando Fabiani Capano. Ele que é advogado, professor, doutor em Direito do Estado pela USP, Universidade de São Paulo, ligado a inúmeras organizações. O currículo é tão vasto que eu vou declará-lo durante a nossa entrevista. Caríssimo doutor Fernando Capano, bem-vindo ao Pan News Cidades, um privilégio recebê-lo. Olá, o prazer, antes de mais nada, é meu caríssimo e queridíssimo professor Thanos, uma honra poder falar com Vossa Excelência, uma honra poder falar com seus ouvintes aí. Eu agradeço por demais aí a lisonja e o prestígio de poder conceder essa entrevista, para poder produzir essa fala e para tratar de um tema que a rigor é um tema bastante complexo, que é muito atual, mas que além de atual no âmbito do nosso país, é um tema que já vem sendo tratado do ponto de vista aí da nossa ciência do direito, né? Já há algum tempo, já há alguns séculos, desde que o nosso glorioso Montesquieu, não é isso? Cristalizou a teoria da bendita da tripartição clássica dos poderes. E é daí que vem essa discussão sobre o tal ativismo judicial. É óbvio que é um tema bastante complexo, um tema bastante profundo, né? E que suscita, salvo o melhor juízo, entre os constitucionalistas, entre os grandes constitucionalistas atuais, suscita ainda uma série de interpretações distintas e divergentes. Fato é que nos últimos tempos, especialmente nas últimas décadas, aqui entre nós eu posso dizer, talvez aí com um certo consenso, que esse agigantamento do Poder Judiciário, ele passou a ser mais proeminente entre nós, desde do julgamento daquela ação penal 470, né, vulgo ação penal do mensalão. Né? Isso ainda no meio da primeira década desse nosso século XXI, e desde então, de fato, o Poder Judiciário no Brasil tem sido palco não só das grandes discussões jurídicas, e o problema está aí, das grandes discussões políticas, né? Decisões essencialmente políticas que, a rigor, estão sendo não só discutidas, mas também, a princípio, decididas no âmbito do Poder Judiciário, especialmente no âmbito do nosso Tribunal Constitucional, que, obviamente, sempre prestou relevantíssimos serviços para a República, mas que hoje em dia tem funcionado como uma espécie de terceira Câmara, como se nós tivéssemos um poder, aliás, uma lógica legislativa tricameral. Primeiro se discute lá ou na Câmara dos Deputados ou no Senado, e aquele que perde, aquele que a rigor sai vencido no âmbito da arena política, invariavelmente acaba acionando o Supremo Tribunal Federal, que, como disse, não só por expressa delegação do nosso poder constitucional, do nosso poder do legislador originário, mas a rigor tem nos últimos tempos aí tomado decisões que são essencialmente políticas e que talvez aqui e acolá, sem obviamente fazer uma crítica muito contundente ao próprio Supremo, mas que aqui e acolá tem nos dado essa percepção de que tem invadido a esfera de atuação própria e direta dos demais poderes. Né, agora, deixa eu perguntar uma coisa para você que tem me afligido muito, e é uma pergunta que envolve essa competência. O Supremo Tribunal Federal se transformou num Supremo Tribunal Criminal em virtude da prerrogativa de foro. Isso atrapalha ou não as funções judiciárias da Suprema Corte? Qual a sua visão, doutor Fernando Capano? Olha, professor Thanos, é óbvio que o Supremo, né, do modo como ele foi desenhado do ponto de vista do design normativo constitucional, ele tem a capacidade para conhecer de causas criminais do ponto de vista originário, né, quando há a tal prerrogativa de foro. Mas, a meu juízo, e aqui eu estou fazendo um paralelo ao funcionamento das outras cortes constitucionais de países com elevada experiência democrática. Não me parece que o Supremo Tribunal Federal possa de maneira
eu não vou dizer nem assim competente, porque competente ele é, inclusive do ponto de vista legal, mas não me parece que ele presta ou poderia prestar uma jurisdição de absoluta qualidade, sendo ao mesmo tempo Corte Constitucional e também, por exemplo, instância originária de alguns processos criminais, né? Me parece que este papel, talvez, e mais uma vez faço aqui um paralelo, por exemplo, com a Espanha, por exemplo, com a França, por exemplo, com os próprios Estados Unidos da América, né? Talvez o papel de instância criminal mais elevada, até porque há uma lógica, né, por trás que dá lastro no porquê certas pessoas têm prerrogativa de foro ou não, mas me parece que esse papel poderia ser feito perfeitamente bem pelo STJ, né, pelo nosso Tribunal da Cidadania, pelo nosso Superior Tribunal de Justiça, deixando para o Supremo, de fato, esse papel mais próprio, esse papel mais relevante, esse papel mais substancial de Corte Constitucional, que, dada a centralidade do direito constitucional no nosso cotidiano atual, que o Supremo, a princípio, precisaria fazer de maneira mais direta, né? Não me parece, de fato, que essa competência, do ponto de vista institucional, soma alguma coisa ao cotidiano do Supremo. Me parece, como disse, e essa é uma crítica, não é minha, né? É uma crítica que eu tenho ouvido e lido em alguns lugares de doutrinadores muito autorizados. Me parece que essa competência criminal originária do Supremo é uma competência que não tem vestido bem o Supremo. A mesma lógica vale, a meu juízo, também nessa linha de raciocínio de cúpula do Poder Judiciário no que diz respeito ao conhecimento dos tais recursos extraordinários, né? Talvez toda essa matéria pudesse ser relegada ao STJ ou aos demais tribunais que nós temos dentro do nosso sistema democrático constitucional. Eles seriam tão bem feitos ou talvez até melhor desempenhados por esses outros tribunais do nosso sistema, deixando para o Supremo, de fato, essas matérias que são, do ponto de vista material, mais relevantes para que o tribunal realmente funcione dentro dessa lógica. E assim, professor Thanos, pelo amor de Deus, aqui vai um dito popular, né? Quem quer fazer tudo acaba não fazendo nada, não é verdade? É verdade, é fato. Bom, o juiz das garantias, me parece, vem para proteger o indivíduo de algum desvio do Estado. Como nós não temos somente a audiência qualificada, há leigos também que nos ouvem pela Jovem Pan News Campinas, eu gostaria que você explicasse didaticamente como é que funciona ou funcionará o juiz das garantias e como é que isso vem trazer algum benefício para as ações penais, porque há tantas críticas, né? A polícia prende, a justiça solta. Essa é a visão do povão. O juiz das garantias vai evitar a contaminação do pré-julgamento do magistrado frente ao fato criminal apresentado? Olha, professor Thanos, mais uma vez eu agradeço a brilhante ponderação, um brilhante questionamento, porque realmente é uma questão que, como disse, dada a centralidade do direito constitucional no nosso cotidiano, isso impacta diariamente e cotidianamente nas nossas vidas, né? A questão do juízo das garantias, que foi crivo, né, foi objeto de crivo do Supremo Tribunal Federal na semana passada, é um desses assuntos que, pelo menos em teoria, num primeiro momento, buscaria trazer para a justiça penal uma melhor qualidade de prestação jurisdicional. Não só porque nós dividiríamos aí o juízo de valor que faz o magistrado, tanto na chamada fase inquisitorial, ou seja, aquela que abarca basicamente a fase do inquérito até o oferecimento da denúncia, tá certo? Já em fase judicial, você vai ter um magistrado funcionando neste tipo de demanda, né, avaliando se é caso de prender preventivamente, se é caso de não prender preventivamente, ou seja, de não decretar uma medida cautelar. A gente precisa lembrar que a regra no processo penal brasileiro é necessariamente responder o processo solto. Responder o processo preso é uma exceção. E essa exceção ela tem que ser bem pensada porque, veja, a liberdade é óbvio o bem
ao lado da vida, o bem mais sagrado, né, o bem mais sacralizado que nós temos. Então, o juízo das garantias, a princípio, ao menos em teoria, traz um pouco dessa possibilidade de que nós tenhamos um magistrado apenas e tão somente preocupado com essa lógica de garantir uma melhor qualidade de prestação jurisdicional até a fase do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, e depois nós vamos ter um magistrado que, na fase judicial, colhidas as provas lá no inquérito e reproduzidas as provas, caso elas sejam repetíveis, né, nós vamos ter um magistrado que, dentro do devido processo legal, oportunizando a defesa de maneira ampla, como quer ou como sempre quis o legislador constitucional, vai nos dar essa possibilidade de ter um magistrado que não vai ter participado diretamente dessa fase do inquérito, dessa fase em que, vez ou outra, algumas medidas são mais urgentes e mais prementes. Para que o povo possa entender de maneira mais fácil, me parece de fato que a adoção dessa sistemática de dividir a fase inquisitorial, a fase de inquérito e a fase judicial propriamente dita entre magistrados distintos pode trazer uma justiça maior ao processo penal. Agora, poxa, Fernando, pelo amor de Deus, e essa sensação de impunidade que nós temos no nosso cotidiano, essa sensação de insegurança que nós temos? Pois é, o juízo, chamado juiz das garantias, não vai, obviamente, equacionar essa questão. Nós vamos precisar, obviamente, repensar, do meu ponto de vista, o processo penal como um todo, né? Nós vamos ter que não só repensar o sistema, mas ter que repensar também o que é que nós queremos de verdade com o processo penal, porque me parece, e aí, obviamente, é uma posição absolutamente personalíssima essa, né, professor Thanos? Mas me parece que, por incrível que pareça, prender mais, nós aí estamos chegando à casa de 1 milhão, quase 1.100.000 pessoas presas neste país. Legal. Nós temos desse 1.100.000, nós temos quase metade delas acauteladas, ou seja, presas sem uma sentença condenatória transitada em julgado. E a pergunta que não quer calar, né, professor Thanos? O crime diminuiu ou o crime aumentou nas últimas décadas? Então, até mesmo as expectativas que nós temos em relação ao processo penal precisam ser repensadas, e não é através do juiz das garantias que a gente vai solucionar isso. Por exemplo, entre outras coisas, por que a gente não aposta no chamado direito sancionador? Para quem... Mais uma vez, para quem é leigo, né, professor Thanos, claro, às vezes vale mais a pena você mexer no órgão que mais dói no ser humano, que chama bolso, não é verdade, meu querido professor Thanos, do que você mandar o sujeito para cadeia em determinadas condutas, em determinados crimes, né? Então, assim, será que não estaria na hora da gente repensar também essa lógica penalizadora do processo, de modo que a gente buscasse, de fato, trazer justiça para o sistema, no sentido de buscar alternativas a essa linha de raciocínio, que não necessariamente importassem em prender as pessoas, porque prender as pessoas me parece que é um mecanismo eficaz, sim, na medida em que ela reduz o crime. Como a gente está prendendo cada vez mais e o crime continua valendo muito a pena no Brasil, infelizmente, né? Como a gente está prendendo cada vez mais, e me parece que a nossa sensação de insegurança, ela só cresce, ela não diminui, a gente vai precisar repensar o sistema como um todo. É uma questão que, se nós começássemos a falar, especialmente, né, o senhor que é, obviamente, um sujeito que tem um cabedal de conhecimento e de experiências absolutamente profundas, nós íamos acabar essa entrevista aqui em 2036, né, professor? Então, é algo que a gente vai precisar realmente pensar, e não é através do juiz das garantias que, como disse, né, sinteticamente, é algo que vai buscar dar uma racionalidade maior ao sistema de persecução penal aqui no Brasil. Nós estamos conversando com o doutor Fernando Fabiani Capano, ele que é advogado, professor, doutor em Direito do Estado pela USP, professor da Zumbi dos Palmares. Você tem uma experiência no direito militar que nos impressiona, porque você é referência nesse segmento, já atuou em comissões de direitos humanos, tribunais de ética. Tudo isso forma uma experiência sólida e necessária para a gente poder entender o cenário do direito penal, inclusive. E eu gostaria dessa sua visão sobre essa questão que envolve a ética dentro da
polícia. Você que defende muitos policiais militares hoje que são levados a responderem por suas ações diariamente. A polícia sofre muito os efeitos das prisões que efetua, das ações que pratica diariamente para proteger a sociedade, Fernando? Olha, professor Thanos, essa é uma questão... Bom, antes de mais nada, eu agradeço mais uma vez a palavra referência associada a este paupérrimo acadêmico e paupérrimo profissional da advocacia. Eu ainda não as mereço, mas fico muito contente em ouvi-las de Vossa Excelência, que eu respeito tanto. Eu, de fato, tenho caminhado aí há mais de 2 décadas trabalhando na tutela, né, jurídica de policiais, tanto de policiais militares como de policiais civis e federais também. E essa é uma questão, em complemento à prévia pergunta que o senhor fez, professor, que a gente precisa realmente ponderar. Talvez a questão não esteja, de fato, na legislação penal ou na legislação processual penal propriamente dita. Talvez esteja realmente nesse gargalo que temos aí envolvendo as nossas forças de segurança, especialmente se pensadas para quem gosta da Constituição, a partir da lógica lá do artigo 144 da Constituição, quem é eleitor assíduo da Constituição, né? Para quem não é, nós temos aí o artigo 144 que fala sobre as forças de segurança e talvez elas precisam ser repensadas e, por exemplo, eu mesmo tenho essa compreensão de que nós precisamos dotar as nossas forças de segurança do ponto de vista de conferir para elas, para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para a Polícia Federal, uma maior eficácia e efetividade a partir de um respaldo e de um prestígio de políticas públicas que tensionem realmente garantir que esse serviço seja prestado com qualidade. Não raras vezes, professor Tano, só para a gente terminar, é muito comum a gente assistir policiais que claramente estão desempenhando o seu mistério, o seu munus, cobertos, por exemplo, uma excludente de ilicitude e que ainda assim são responsabilizados e que ainda assim respondem por longos processos na justiça e com detalhe, professor Thanos, e é isso que talvez a gente precise repensar, tendo que gastar dinheiro do seu próprio bolso porque não tem respaldo jurídico por parte do Estado. Então, insisto mais uma vez, é legal a gente discutir processo penal, é legal a gente discutir direito penal, mas a gente precisa, de fato, focar, talvez, a nossa atenção menos no Poder Judiciário e nos seus problemas correlatos e talvez num aperfeiçoamento, né, da lógica institucional que permeiam essas categorias dentro do Poder Executivo. É por aí, talvez, que eu acho que a gente puxa o fio da meada para garantir uma sociedade um pouco mais segura, que é o que a gente precisa tanto, né, professor Thanos? É verdade. Doutor Fernando Capano, Operação Escudo na Baixada. Nós vivemos um momento onde o crime organizado colocou as manguinhas para fora e a coisa ficou bem ruim na Baixada Santista. Muitas pessoas perderam a vida. Como é que fica o policial nessa situação? Nós também tivemos baixas por parte da polícia militar. Como o policial responde a esses confrontos com vítimas? Como isso se dá na prática? Pois é, essa é uma questão realmente bastante complexa também, já que no nosso cotidiano a gente prega diuturnamente que a gente precisa respeitar o devido processo legal. Eu posso dizer para o senhor com tranquilidade que ao longo desses últimos 20 anos trabalhando na tutela de policiais, né, na tutela jurídica de policiais, eu nunca vi um policial dizer assim, olha, hoje eu vou sair para matar todo mundo, hoje eu vou sair para matar as pessoas. Ao contrário, eventualmente as ocorrências com morte, elas ocorrem, infelizmente, essas ocorrências elas precisam ser investigadas com profundidade, obviamente com imparcialidade, elas precisam ser investigadas tecnicamente, mas eu fico muito, muito preocupado quando eu vejo, por exemplo, alguns órgãos da sociedade organizada já partirem do pressuposto que todas as mortes ocorridas lá em relação à Operação Escudo são mortes necessariamente suspeitas, quase como se você jogasse o trabalho da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo e o trabalho da própria Polícia Civil, das autoridades policiais judiciárias, já sob suspeita, como se elas fossem, por exemplo, entre aspas, me perdoe aqui o termo popular, mas passar a mão na cabeça do policial. Policial que se envolve numa ocorrência desse quilate, por exemplo, com as chamadas MDIPs, que são as mortes em decorrência
de intervenção policial, é um policial que vai, primeiro de tudo, ser afastado do seu cotidiano, do seu mistério, do seu serviço operacional. A sociedade perde bastante com isso, a meu juízo, e ele já vai ser, do ponto de vista funcional, ele já vai ser colocado em dúvida. E isso, a meu juízo, tá certo, é muito ruim para todos nós como sociedade, porque isso, inclusive, é desrespeitar o próprio devido processo legal. Ora, se em tese a gente precisa partir do pressuposto que todo mundo é inocente até prova em contrário, como aceitar, professor Thanos, como aceitar que nós tenhamos declarações, por exemplo, de alguns setores da sociedade organizada, que essas mortes são necessariamente mortes ocorridas em consequência de uma retaliação da polícia? Isso é um rematado absurdo, e todos esses policiais que até segunda ordem cumpriram seu dever, cumpriram seu mistério e estão tentando desarticular o crime organizado lá na Baixada, tá certo? Todos esses policiais, infelizmente, com esse tipo de assertiva, ficam necessariamente muito prejudicados no seu cotidiano funcional, ficam muito prejudicados para desenvolver o seu mistério. E insisto mais uma vez, mistério esse que é fundamental para que nós tenhamos uma sociedade mais segura, uma sociedade em que de fato a gente possa viver com mais tranquilidade, que é o que a gente busca. Doutor Fernando Capano, nós estamos encerrando o nosso programa, mas eu não posso deixar de perguntar sobre o 8 de janeiro. Houve prisões, centenas de prisões e, me parece, muitos réus primários, se é que são réus. O devido processo legal está sendo aplicado dentro da sua formalidade, dentro do rito adequado nesse caso, doutor Fernando? Pois é, eu conheço o processo daquilo que a gente lê, né, no cotidiano aí da imprensa profissional, mas eu tenho uma ligeira percepção de que talvez estejamos aí diante de algum tipo de desrespeito à lógica procedimental do devido processo legal. É óbvio que ninguém aqui jamais poderá sustentar a derrubada do Estado Democrático Constitucional, ninguém jamais pode pregar um golpe de Estado, ou seja lá o que for nesse sentido. Mas, de outro lado, mais uma vez me fazendo referência e link com aquilo que falamos minutos atrás. Todo mundo é inocente até prova em contrário. E o ônus probandi, o ônus probatório, professor Thanos, é do Estado em face do cidadão. E assim, às vezes a gente fala assim, mas isso é tudo conversa, isso é tudo história, esse negócio de amplo direito de defesa e contraditória, conversa não. Isso é o modo como nós, cidadãos, nos postamos diante do poder. E o poder, ele pode ser abusado na esfera do executivo, na esfera do legislativo e, óbvio, por que não, na esfera do poder judiciário também. O poder judiciário, no final das contas, também é um poder que precisa ser, na medida do possível, a partir do pressuposto do devido processo legal, ele precisa ser contido, ele precisa ser limitado, ele precisa ser necessariamente engradado, garantindo para todo mundo essa lógica do devido processo legal. Se efetivamente após o processo, e não antes do processo, após o processo, se demonstrar aqui e acolá uma responsabilidade de X, Y ou Z, obviamente a lei está aí para ser aplicada. Agora, tratar todos de maneira genérica e indistinta me parece um precedente bastante perigoso, professor Thanos. Tivemos o privilégio de receber no Pan News Cidades o doutor Fernando Capano. Como eu já disse e repito, nos dá muito orgulho de tê-lo do lado da advocacia paulista. Muito obrigado pela generosa entrevista. Caríssimo professor, eu é que agradeço mais uma vez aí a gentilíssima oportunidade e o prestígio que Vossa Excelência nos dá aqui. Eu sigo aqui à disposição como um soldado nesse exército da advocacia paulista e da advocacia brasileira. Um grande abraço, viu? Grande abraço, Fernando. O Pan News Cidades volta já. Qual o segredo do Grupo Unieduca para empregar mais de 90% de seus alunos? Prática, prática, prática. Aqui você pratica e entra em contato com a sua profissão desde o primeiro semestre. Você pode até comparar, mas se for escolher uma faculdade, tem que ser do Grupo Unieduca, com a Unifage, Unimax e Faagro. Faça seu vestibular online. GrupoUnieduca.com.br. No Grupo Unieduca, seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região.
samaritanosaúde.com.br. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife, 350 gramas, ganha outro. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem para Souzas, vem para Sulina. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Jovem Pan News Campinas.